Mas por que Deus tem que mexer nisso? Eu não quero abrir esse quarto, eu não quero mexer nessas memórias, eu não quero mexer nessa área. Eu não quero. Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal Seu Mundo Interior. Eu sou Esther, tenho 23 anos. Se você está chegando aqui hoje, já se inscreve se não é inscrito. Deixa o seu like, que assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e entrega para mais pessoas. Acione o sininho, que é muito importante, porque toda quarta, hoje, especialmente, e sábado também, tem vídeo aqui no canal. Fez isso? Bom, hoje vamos falar sobre medo. Pensa naquela pessoa insegura ou numa pessoa muito amiga sua que está passando por um momento difícil, tendo que lidar com suas vulnerabilidades, dificuldades e tá difícil de passar o processo. Ela precisa de uma palavra, envia para ela, porque esse vídeo é para pessoas assim. E se você é essa pessoa, fica comigo até o final para você entender um pouquinho mais dessa dinâmica humana e como Deus nos ajuda nisso e como a gente cresce, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bora lá! Meu Deus do céu, a dicção tá maravilhosa, mas é isso aí. Quem sabe fazer ao vivo, bora! Bom, gente, lá vai eu me expor de novo. Como eu já compartilhei com vocês, estou vivendo um novo da parte de Deus e com o novo estou vivendo novos processos, mexendo em coisas que, sinceramente, eu não queria mexer. Mas eu falo do que eu creio, sim, mas também do que eu vivo, certo? Eu estou vivendo, né, a organização de um quartinho que eu não me agrada muito. Obviamente eu não vou expor o que é aqui pra vocês, porque não é necessário. Mas eu quero que tu pense naquele quartinho, naquela lembrança, naquela situação, naquela área que você olha e diz, Deus, por favor, não mexa aí. Qualquer coisa menos isso. Bom, eu tenho uma área assim na minha vida, obviamente eu estou tratando. E eu quero te ajudar, assim como eu estou passando por isso e Deus me deu, né, direções a respeito disso, baseados na própria palavra dele, certo? Primeira coisa que a gente enfrenta quando mexe nesses quartinhos, eles estão normalmente trancados porque mexer neles dói. Mexer neles dói, nos traz insegurança, nos traz medo. A área das nossas vidas, né, algumas áreas das nossas vidas que são complicadas, bem complicadas. E eu estou passando em alguns processos onde eu tenho que mexer em áreas que eu não gosto. Você vê se eu não gosto. Porém, contudo, todavia, é necessário para um amadurecimento, para aquele tempo que Deus está me colocando. Eu entendo que é um novo da parte de Deus, eu entendo que é uma área que eu preciso amadurecer e algumas coisas eu preciso tratar. Mas a primeira coisa que eu dei de cara foi com o medo, ou melhor, a insegurança. Porque essa área foi uma área que particularmente eu não fui muito sábia e por isso tive muitas traumatizações nessa área, fui muito ferida nessa área e também feri pessoas, né, em relação a isso. Então é uma área que eu não sinto nem vontade de falar sobre o assunto. Sabe aquele assunto que tu, não vamos falar sobre isso? Jesus mexe qualquer coisa, mas não mexe nisso porque isso dói. Sabe? Sabe? Então tá se identificando? É isso aí, coloca aí, estou me identificando, Esther, isso é pra mim, é exatamente isso. Bom, então vamos falar da palavra. Primeiramente, ser aperfeiçoado no amor de Deus, porque o perfeito amor lança o medo embora, ele tira o medo do nosso coração. Então essa área, no meu caso, está sendo aperfeiçoada. E daí você pode parar e dizer, o que? Você é serva do Senhor? Como assim? Sim, porque a palavra de Deus diz que é de glória em glória, porque aquele que começou a boa obra irá concluir. Então, gente, eu estou em processo. Sim, eu sou tão humana quanto você. Eu também tenho coisas no meu mundo interior que eu preciso tratar. Olha que coisa, né? E a primeira coisa
vamos se dizer assim, com o primeiro gigante que eu precisei enfrentar foi o medo. Sim, o medo, a insegurança, né? Aqueles balõezinhos, né, de que tudo vai dar ruim. Pois é, gente, eu passei por isso. Só que eu estou permitindo que Deus aperfeiçoe essa área na minha vida, confiando que Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, desde que eu me sujeite a Ele, desde que eu coloque isso diante dEle. Então, a primeira coisa, quando nós abrimos esses quartos e essas gavetas que a gente não gosta de mexer porque nos traz lembranças ruins e coisas que mexem com o nosso emocional, muitas vezes com o nosso físico, porque às vezes é coisas que a gente não sabe dar nome, é isso externa com doenças no nosso corpo, sim, dor de cabeça, dor de barriga, pois é, ansiedade, ok? As doenças psicossomáticas que vêm dizendo que há alguma coisa errada. Então, quando eu precisei lidar com o primeiro gigante, que é o medo, eu vou confessar para vocês que foi algo nada confortável, porque eu precisei sujeitar algumas coisas a Deus, algumas lembranças vieram sim para serem tratadas, porque eu aprendi que quando eu lembro de algo e eu não dou, ou eu nego esse algo, ou eu revivo essa dor e não resolvo, quando ela voltar, ela vai voltar muito mais forte. Então eu entendi da parte de Deus que é um tempo de tratar esse quartinho que por muito tempo estava ali. Eu estava vivendo outras coisas, mas agora é o tempo oportuno de tratar essas coisas internamente em mim, Esther, ok? Lidar com o medo não é algo fácil, porque o medo, né, ele faz a gente construir formas de defesa, porque o medo, ele nos faz viver no modo sobrevivência. E quando eu percebi nessa área, eu vivia no modo sobrevivência, porque eu tinha várias maneiras com que inconscientemente eu me defendia para me proteger, para não lidar com isso, contava uma bela história para mim e muitas vezes usava a fé para fugir desse assunto, para não tratar. Mas como é, né, o lema aqui do canal é trate dentro, floresça fora. E chegou um ponto em que eu entendi da parte de Deus que eu precisava externar isso. Então, quando eu olhei para essa situação, eu coloquei a primeira coisa, para você tratar essas áreas que são mais delicadas e que você se sente muito mais vulnerável, porque tem situações que você não se sente, não, isso eu lhe dou de letra, mas tem coisas que são complicadas de ser até mesmo faladas, pronunciadas. E essa era uma área que isso acontecia, e eu ainda estou no processo, amém? Então, quando eu entendi da parte de Deus que era um tempo de tratar isso em mim, Esther, eu comecei primeira coisa, sujeição. Uma palavra que diz, né, que a gente deve se sujeitar ao Senhor, ok? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós, tá? Porque quando a gente abre esses quartos, Satanás, ele quer usar isso para nos desonrar, mas Deus quer usar isso para que a glória dele se manifeste. Então, quando eu precisei lidar com isso, eu precisei lidar com muitos pensamentos destrutivos. E Satanás, ele sabe, ele viu eu errar muito nessa área, então ele tacou tudo na minha cara. Assim como Deus, ele quer que a gente alcance a terra prometida, Satanás quer que a gente não alcance, ou se alcançar, a gente perca ela por falta de maturidade, por falta de relacionamento com Deus. Então, para me blindar nisso, eu sujeitei isso a Deus, eu fui sincera a Deus. Eu disse, Deus, é uma área que eu não me sinto confortável, é uma área que me dói, é uma área que eu errei muito. Novamente eu pedi, já tinha outras vezes pedido perdão para Deus sobre essa área, mas eu pedi novamente perdão para Deus. Eu sujeitei ele, eu falei a minha verdade. Eu disse, Deus, eu tenho medo. E eu tenho muitas defesas nessa área que eu criei para me proteger por causa dos meus traumas e feridas em relação a isso.
Então eu fui sincera, Deus, eu sujeitei aquilo que eu estava sentindo, o medo, as situações e aquilo que foi o meu passado em relação a essa área. E o que eu errei, e o que eu acertei também, tudo eu sujeitei a Ele, para que Ele pudesse me guiar para esse novo e vivo caminho, porque Deus, Ele tem uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Só que muitas vezes, por não nos sujeitarmos a Ele, nós não, consequentemente, vamos resistir ao diabo. E talvez o diabo, ele não vai querer, por exemplo, na tua vida financeira. Você tem medo de faltar dinheiro, certo? Talvez Satanás, ele não vai querer fazer com que você não dê o seu dízimo, mas ele vai gerar no seu coração, toda vez que você entregar o seu dízimo, ok, para Deus, que é dele, e você é mordomo, quem tem esse princípio sabe do que eu tô falando, toda vez que ele vai querer que você fique com medo no coração, e você fique triste por aquilo que você está fazendo, porque ele sabe que Deus, ele se alegra quem dá com alegria, Deus, ele recebe, né, quem dá com alegria, quem faz isso por amor. Só que ele sempre tem essa legalidade sobre a tua vida. E talvez na tua área financeira tu não prospere, ou isso reflita em outras áreas também. Então, Satanás, ele usa desses processos, principalmente quando a gente está no deserto, a gente precisa entender que a gente não é tentado senão pela nossa própria cobiça. E a minha cobiça, muitas vezes, é me autodefender nessa área, não falar dela, dizer, Deus, isso não, mexe qualquer coisa, mas isso não, porque isso dói. Então, quando eu precisei desse primeiro passo, eu sujeitei a Deus, eu disse, Deus, é uma área que me desafia, me ajuda nisso, porque eu me sinto muito vulnerável nessa área. Então, eu sujeitei a minha verdade para Ele e eu resisti todo aquele ataque na mente que veio, todo o sentimento de condenação, de fracasso naquela área, feridas e tudo mais. Eu expus isso para Deus e quando Satanás ele veio com todos aqueles pensamentos, né? Eu disse, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E entenda uma coisa, quando você inicia o processo nessas áreas que são difíceis de lidar, você não vai sentir, porque vinha a acusação e a minha alma se abalava, só que eu declarava a palavra e confiando na palavra, confiando que eu sou filha amada, que Deus tem o melhor para minha vida e que eu vou ver sim a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu declarei sobre essa área da minha vida e eu ainda estou em processo, mas eu estou sendo aperfeiçoada no amor. Então, Esther, o que você quer dizer com tudo isso? Sujeita a área que você tem dificuldade. Talvez Deus está querendo te levar a um novo nível, mas pelo medo e por você viver baseado no medo, você não consegue prosperar em algumas áreas da sua vida. Tem algumas áreas que a gente sabe que a gente foi ferido, humilhado, enfim, traumas foram criados. Só que Deus ele deseja curar isso. A palavra de Deus diz, e isso eu trouxe primeiro para mim, amém, antes de estar falando isso para vocês. Quando eu estava no meu tempo com Ele, no momento que eu tenho com Ele, após o almoço, eu gosto de tirar esse tempo para ficar, conversar com Deus e tudo mais. E quando eu estava nesse momento com Ele, eu lembrei da palavra que fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde foi lugar de desonra, será lugar de dupla honra. Então, áreas da tua vida que tu olha assim, meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Meu Deus, isso daqui eu errei muito nisso. É tanta dor, é tanta ferida, por tantos erros que eu cometi que eu não sei se um dia isso vai ser próspero. Mas entenda que sim, pode, pois tu pode viver isso, porque é Ele que vai te fortalecer. Lembra daquela palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Então Ele te dá a coragem e a ousadia para tratar de feridas, para tratar de questões, porque internamente, Esther, porque tudo que está no externo, que tu vive hoje, é uma realidade interna tua. Tudo que eu vivo hoje no meu externo é uma realidade interna e tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar, muita coisa. Mas para isso eu tenho que baixar as minhas armas diante de Deus, me colocar diante dele, sujeitar as situações,
e me permitir viver esse processo de cura, de transformação, de amadurecimento, para que eu avance e para que eu viva aquilo que Ele tem para minha vida, o meu propósito. Porque Deus, Ele pode, né, e isso eu escutei, é muito legal, da Camila Barros, é uma ministra, uma pregadora muito legal, e ela fala assim que Deus, ele pode fazer da noite para o dia se cumprir a promessa nas nossas vidas. Só que não é a questão de Deus, é eu estou pronta para isso? Eu estou pronta para viver isso? Eu estou bem tratada para viver essas novas etapas, ou eu ainda estou com muito do velho? Então eu precisei abrir esse quartinho para Deus tirar as coisas velhas, para reeditar algumas lembranças e memórias, para que um novo venha, para que eu possa glorificar Ele nessa área. Então, o que eu queria dizer para você é ser forte e corajoso e não tenha medo. Eu sei que eu falei bastante, mas o que eu quero te dizer é assim, ó, sujeita a situação, fala da tua verdade, mas apesar disso, olha para a palavra e crê. E se você tem falta de fé, diz: Espírito Santo, aumenta a minha fé nessa área. Aumenta e reconheça que sozinho você não consegue. Na área que eu estou em processo, eu fui muito orgulhosa por muito tempo. E eu falava para Deus inconscientemente nas minhas atitudes: essa área deixa que eu cuido. Essa área tu não precisa mexer, tá tudo resolvido. Só que na verdade era uma mentira. Não estava. E quando situações, né, me colocaram diante de feridas em relação a essa área que ainda estavam abertas, eu percebi, eu realmente não consigo. Então eu precisei reconhecer que eu não sabia, me humilhar, reconhecer que eu precisava da sabedoria dele para lidar com isso. Então se sujeita a ele, resista ao diabo e ele vai fugir. E você vai glorificar a Deus na área em que você achava que, meu Deus, e agora já era. Mas através daquilo que é a tua entrega e a tua confiança em Deus, Ele faz nova todas as coisas, amém? Então é isso aí, gente, beijão, tchau, até a próxima.